Olá, bem-vindo à terceira visita guiada dessa segunda Arte Rio. Nós já estivemos juntos anteontem e ontem. Esse é o nosso terceiro roteiro. Meu nome é Daniela Nami, eu sou curadora, crítica de arte e jornalista aqui no Rio de Janeiro. E hoje vou falar para você um pouco sobre a arte geométrica que encanta e transforma a América Latina a partir dos anos 50. Essa arte geométrica, ela teve muitas derivações no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, mas ela teve basicamente dois grandes pais que estão aqui no mesmo estande lado a lado. Desse lado nós temos Joseph Albers. Uma das grandes características da obra desse artista é uma espécie de vibração e de sensibilidade que ele desenvolve através da expansão de uma figura geométrica muito conhecida de todos nós, que é o quadrado. Então reparem como ele explora as transparências, o contraste entre as cores com o quadrado. E o outro grande pai, e talvez eu esteja sendo até injusta com ele, talvez ele seja de fato o pai, pelo menos no Brasil, da nossa arte geométrica, é Max Biel. O suíço esteve aqui nos anos 50 para participar de uma Bienal, e a chegada dele ao Brasil modificou sua própria obra e foi fundamental para que a gente tivesse o florescimento da obra de outros grandes artistas do período, como foi o caso dos artistas que participaram do chamado Grupo Frente, entre eles o Franz Weissmann, o Amilcar de Castro, a Lígia Pape e a Lígia Clark. Max Biel também vai ter uma grande influência sobre os artistas de São Paulo, entre eles os artistas que assinaram o Manifesto Ruptura, que formou, digamos assim, o pensamento concreto do movimento concreto paulistano. Um desses artistas definitivo é Valdemar Cordeiro, que redige o manifesto e o publica com a assinatura de outros artistas muito importantes, como Geraldo de Barros, do qual vamos ver alguns trabalhos aqui. Circulando por essa galeria, aqui nós temos um outro Max Biel, tá? E reparem como ele trabalha nessa peça de mármore, quer dizer, uma estrutura sólida, só com geometria, né? Como toda obra escultórica, é muito importante, como a gente disse nas outras visitas, a gente contornar a peça. Eu vou deixar isso ser feito e vou seguir aqui no roteiro dessa parede. Desse lado aqui nós temos vários artistas construtivos estrangeiros, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse trabalho do Franz Weissmann. Franz Weissmann é talvez, quer dizer, é com certeza um dos maiores escultores brasileiros, mas talvez seja um dos artistas que eu mais amo. Esse trabalho tem uma memória da escultura dele monumental. O Weissmann ele é conhecido por trabalhos que estão na rua, nas praças, nas avenidas. E também, curiosamente, tem uma memória do trabalho do Weissmann no seu ateliê. Weissmann morreu no início dos anos 2000, já com uma idade bastante madura. E quem o conheceu sabia que no seu ateliê em Ipanema, ele trabalhava com clipes e papel cartolina, pequenas maquetes que ele guardava numa estante de metal. Essas maquetes, ele dizia que já traziam a memória da sua escultura monumental. Então esse trabalho de parede, que usa uma cor tão importante para a arte geométrica, que é o azul, que é o sublime, que dá a ideia de uma profundidade, de um mergulho que você pode fazer no trabalho, essa obra ela também guarda uma semelhança com o desenho e com as maquetes do Weissmann. Esse fio de metal, além dele formar um sólido de vazio aqui, quer dizer, o ar preenche essa peça toda, vai dando significado a essas reentrâncias, ele também é um pouco de desenho e ele é também um pouco de projeto de uma peça que poderia ser enorme. Isso é uma característica muito forte da obra do Weissmann. Toda peça pequena sonha com a grandiosidade, sonha com a monumentalidade. É um grande artista
que um artista que nasceu na Áustria e que nós tivemos o privilégio de abrigar aqui no Brasil, a ponto de ele se tornar um artista que é chamado de brasileiro. Nesse percurso aqui na galeria, a gente também chega num trabalho muito emocionante, pelo menos para mim, do Geraldo de Barros. Geraldo de Barros, também já falecido, é um dos pioneiros do movimento concreto em São Paulo, um artista que transitou por diversos suportes, diversos tipos de obra de arte. Geraldo foi um dos pioneiros da fotografia no Brasil, um dos pioneiros da junção entre palavra, fotografia e obras gráficas. Durante muito tempo manteve uma oficina de móveis em que ele aplicava os princípios da geometria, os princípios do construtivismo nessas obras massificadas que eram consumidas por qualquer pessoa. A loja dele se chamava Objeto, com H, e também trabalhou com pintura. O que eu chamaria atenção nesse trabalho é que esse trabalho é um trabalho feito com fórmica, né, em que as obras, ele ao mesmo tempo ele é pintura e ele é um trabalho de encaixe industrial. Então, dos princípios da arte concreta era eliminar ao máximo a mão do artista, possibilitar ao máximo que a gente tivesse uma visão, digamos assim, massificada da obra de arte. Isso é muito importante a gente entender, não só no Brasil, mas em todo o resto da América Latina, casado com o contexto histórico que o continente vai estar vivendo nesse momento e, sobretudo, com o contexto que o Brasil vai estar vivendo. A partir de 1950, a gente tem no Brasil um presidente, Juscelino Kubitschek, que prega o desenvolvimentismo do Brasil em 50 anos em 5. É também o momento da bossa nova, é também o momento do teatro experimental, é o momento do pré-cinema novo, quer dizer, do cinema experimental brasileiro que vai dar no cinema novo. Então é um momento em que o Brasil, a arquitetura brasileira, a literatura brasileira e todas as áreas da cultura do Brasil sonham com um país grande, um país moderno. É nesse momento que os movimentos de arte construtiva florescem, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde está o Geraldo. Seguindo aqui, para esse canto da galeria, nós temos a obra de nossos hermanos latino-americanos. Aqui, Cruz Dias, lá, Soto, e mais adiante nós voltamos para São Paulo, uma obra do Luiz Sassilotto. O que chama muito atenção na obra do Cruz Dias, quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, por exemplo, nós temos uma grande exposição do Cruz Dias nesse momento em cartaz na Pinacoteca do São Paulo. O que chama muita atenção nesse trabalho é a utilização da cor e do espaço como uma ferramenta de tempo. À medida em que a gente percorre esse trabalho, ele vai se transformando em outra coisa. Então, o tempo que você dispõe percorrendo essa obra é muito importante. E é esse tempo e esse espaço conjugados que dão a essa obra a ideia de movimento. O cinetismo, que é movimento, ela é uma das características mais importantes do construtivismo latino-americano. Através de uma manipulação das cores e da geometria, a gente vai ter sempre uma ilusão de movimento. Eu vou prosseguir aqui para o centro da galeria, onde a gente vai encontrar a obra de um artista muito importante desse período, que é o Leon Ferrari. E também vamos encontrar com o marchand e diretor da galeria, o Flávio Ron. Flávio, queria que você me falasse um pouco da obra do Leon e de como você junta nesse stand, não só, digamos assim, os patriarcas dessa arte geométrica, como é o caso do Max Bill, do Albers, e a gente poderia até falar de outros, né, que não estão aqui, como o Mondrian, mas também grandes nomes da arte latino-americana. E queria que você me falasse especialmente dessa peça. É interessante encaixar a obra do Leon Ferrari nesse contexto, por ser um dos grandes representantes na América Latina, sendo um artista argentino que viveu no Brasil durante o período. Ele
veio ao Brasil durante o período da ditadura na Argentina e viveu também no Brasil durante o período da ditadura, mas de uma certa forma ele participou do movimento construtivo, da arte construtiva no Brasil, não exatamente do grupo concretista, mas a linguagem da obra do Leon Ferrari, no período em que ele produziu no Brasil, estava inserida dentro da linguagem construtiva, mas de uma geometria sensível. Podemos dizer que o Leon Ferrari seguiu sempre duas vertentes na sua obra. Uma que realmente tinha esse pensamento da construção, também ligado ao conceito da arte construtiva, mas tinha uma característica própria que era essa da sensibilidade. E até por isso é interessante lirismo, o lirismo, né? Exatamente, que foi muito interessante a aproximação da obra do Leon Ferrari com a obra da Mira Schendel. A exposição foi feita dos dois artistas no MoMA e no Reina Sofia, que depois veio ao Brasil, traçou esse paralelo e aproximou a obra dos dois artistas, assim, o Leon Ferrari argentino, a Mira Schendel suíça, radicada no Brasil, que tinham o mesmo pensamento de valorizar a linha, valorizar o pensamento, valorizar quase que uma escrita também, né? Com a forma. Com a forma, né? Bom, é isso. Olha, eu vou te convidar para seguir um pouquinho comigo, para você me contar bem juntinho, por causa do microfone. Vou te abraçar aqui com todo respeito. Um pouco da exposição que você está fazendo lá em São Paulo, e onde você junta os construtivos ingleses com os construtivos latino-americanos. Vou pedir licença aqui para o pessoal. Queria que você me contasse um pouco disso, como está isso lá. Bom, essa exposição que nós estamos apresentando nesse momento, na origem do movimento é a mesma. A influência que os brasileiros tiveram, como você muito bem colocou, da obra e do artista Max Bill como conceito, né, que foi o que ligou os dois movimentos. E então essa exposição aproxima obras de artistas como Anthony Hill, Mary Martin, Victor Passmore, Anthony Hill, Stephen Gilbert, de artistas como Lygia Clark, Elliot Sica, Ferreira Goulart, Mavinier, Volpe, do período concretista, Judith Lawand, enfim, todos os artistas que participaram e criaram um movimento desde o início, né, do grupo diferente, grupo Ruptura, e depois, posteriormente, o grupo concretista. O concretista, desses artistas que criaram o mesmo movimento, foi muito importante na Inglaterra e que depois de um certo tempo também ficou um pouco esquecido na Inglaterra. Então, na verdade, isso faz um resgate desse momento histórico, tanto no Brasil como na Inglaterra, e vale a pena visitar essa exposição. Uma exposição fica até quando em São Paulo? Fica até no Centro Britânico até o dia 3 de dezembro e na Dan Galeria até o dia 3 de novembro. Então, olha só, a gente andou até aqui e eu vi, olha, justamente nesse stand onde eu vou entrar agora, o Leon Ferrari está do lado da Mira Schendel. Exatamente. Então, eu vou me despedir de você, convidando o pessoal para ir à exposição em São Paulo, na Dan Galeria, 3 de novembro, e no Centro Britânico. No Centro Britânico até 3 de dezembro, e vou lá correndinho ver o Leon Ferrari e a Mira Schendel, tá? Prazer. Então, gente, vamos entrando aqui comigo. Isso que o Flávio acabou de falar pra gente, nesse stand aqui a gente vê exatamente a mesma aproximação. A gente vê Leon Ferrari, esse artista argentino que veio para o Brasil, passou uma temporada em São Paulo, justamente ao lado de Mira Schendel. O que é muito interessante na obra da Mira é como ela transforma geometria em escrita e escrita em geometria. Uma outra coisa muito interessante na obra da Mira, que a gente já falou nas visitas anteriores e falou hoje ao falar da obra do Weissmann, é como ela utiliza os espaços vazios como um significado. O espaço vazio aqui não é nada. O vazio, ele está preenchido de alguma coisa. A Mira era uma artista de origem judaica. E quem tem a mesma origem sabe que na cultura judaica o vazio significa muito. Quando a gente se enche de vazio, a gente se enche do nome de Deus, né?
Então, o vazio é o preenchimento. As sinagogas, diferentemente das igrejas católicas, elas são vazias. Elas são templos dedicados à contemplação de si mesmo e da sua relação com a palavra e com a divindade. Então, é muito interessante esse paralelo que nós podemos traçar na obra da Mira. Eu não vou chegar até lá, mas vou pedir para a imagem chegar. Aqui, nesse lindo azul, a gente faz um mergulho em uma pintura da Mira. E se vocês notarem, não só aqui há uma linha nesse azul, como se os dois azuis tivessem uma pororoca, onde o rio encontra com o mar, como a gente tem um pequeno triângulo dourado boiando, digamos assim, nessa imensidão azul. O azul alimenta esse triângulo dourado e, ao mesmo tempo, o triângulo dourado posto sobre essa imensa superfície azul dá a ela 1000 outras leituras possíveis. Então, eu acho esse trabalho um dos trabalhos mais lindos que eu vi nessa Arte Rio. Tenho muita invejinha de quem comprar, vou confessar para vocês. A gente vai seguir nosso percurso por esse corredor e eu vou falar para vocês assim, um pouco desse pavilhão. Esse pavilhão 2, que nesse ano se chama 2, mas em outros anos foi nomeado de outra maneira, ele é sempre dedicado à arte moderna e a um período que eu chamo de uma antessala, digamos assim, do modernismo. Essa antessala ela vai até os anos 50. E o que chama muita atenção na feira desse ano é que a gente tem trabalhos tão significantes, mas tão significantes, que a gente poderia dizer que é muito importante a gente vir à Arte Rio, percorrer esse pavilhão, porque a gente tem aqui uma amostra de obras que ficariam muito bonitas em qualquer instituição brasileira, em qualquer museu importante. Chegando aqui, a gente vai dar uma paradinha para falar. Eu agora já tenho intimidade com vocês, essa é a nossa terceira visita guiada, então eu posso falar um pouquinho dos meus amores. Esse aqui talvez seja um dos meus maiores amores. Abraham Palatnik, artista de origem israelense, brasileiro. Aquilo que a gente falou na obra do Cruz Dias, do movimento, aqui no Mavinier é visto de uma maneira radical. Mavinier, perdão gente, eu chamei o Palatnik de Mavinier, mas não foi por acaso. Mavinier e Palatnik eram companheiros no Museu de Imagens do Inconsciente, a oficina de arte fundada pela psiquiatra Nise da Silveira no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II. São até hoje, os dois estão vivos, muito amigos, então foi um ato falho chamar Palatnik de Mavinier. Mas então vou voltar para a história do Museu da Imagem do Consciente, que era justamente o que eu ia contar para vocês. Quando Mavinier funda a oficina de arte no Hospital Psiquiátrico ao lado de doutora Nise, ele convida o Palatnik para ir dar aulas lá, para conhecer os internos esses que eram pacientes psicóticos, neuróticos daquele hospital. Quando o Palatnik conhece a pintura dessas pessoas que eram classificadas como loucas, ele descobre, ele declara que ele não pode mais ser pintor. Ele percebe que a qualidade da pintura de artistas como o Emídio é tão grande que ele resolve fazer outra coisa, porque aquilo não seria possível para ele continuar pintando de uma maneira tradicional. Ele é completamente modificado pelo contato com aqueles clientes psicóticos e neuróticos. Então, para mim, o Palatnik é uma grande prova de que um artista ele é gigante quando ele se dispõe a mudar o mundo, mas que ele é ainda maior quando ele percebe que o mundo pode modificá-lo. O Museu de Imagens do Inconsciente modificou o Palatnik e, graças a isso, ele pôde ser o artista gigantesco que ele é hoje, nos mostrando essas belezas. Outro trabalho que o Palatnik faz muito bem é um trabalho com luzes e cores, são os cinecromáticos. Enquanto eu faço a curva aqui para entrar na galeria de trás,
eu conto para vocês e convido vocês a pesquisarem o que são os cinecromáticos e tentarem achar vídeos que mostrem um pouquinho dessas engenhocas do Palatinic em movimento. Cheguei aqui num outro artista muito importante, vou pedir ao Max para trocar de lado por causa do nosso microfone, que é Alfredo Volpi. A gente fez um percurso. Agora, Max, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente nessa visita. Obrigado. Eu agora já troquei ali por um lapso de memória Mavinier com Palatinic, mas cheguei aqui no Volpi, fiquei super calma. Então, queria conversar um pouco com você a respeito da obra desse artista incrível, né? A gente sabe que o Volpi ele chega na geometria de uma maneira muito intuitiva e muito sensível. O Volpi era pintor de parede, né? E diferentemente de muitos outros artistas latino-americanos que foram parar na geometria por movimentos, né? Por uma troca de ideias, por assinarem manifestos, por acreditarem naquilo programaticamente, né? O Volpi chegou na geometria de um jeito quase intuitivo. Claro. Queria que você falasse um pouco dele pra gente. A síntese da obra do Volpi é coriforme, né? E as pessoas perguntavam ao Volpi por que ele pintava bandeirinha. E o Volpi dizia, eu nunca pintei bandeira. Quer dizer, eu faço cor e forma. Ele se apropriava de uma forma geométrica para expressar a sua arte. O Volpi é genuíno, é único. E aqui no seu stand é interessante porque ele é bem uma síntese do que é esse pavilhão 2 aí, claro, na Arte Rio, né? Ao mesmo tempo que você tem artistas de um período moderno, digamos assim, clássico, né, como Tarsila, como outros artistas, você chega até a arte contemporânea com a Adriana Varejão, você passa por Maria Martins, né, que tem esse flerte com o surrealismo. E é interessante porque essa área aqui da feira, ela é quase como digamos assim, um ensaio educativo, né? Apesar disso aqui ser uma feira, me parece que vem cumprindo um papel formador, né? Não tenha dúvida. Aqui a nossa intenção esse ano, inclusive, foi não só mostrar a nossa vocação... Vamos saindo para lá que a gente vai conversando. Que é uma vocação modernista, mas chegar até o século XXI, como você mesmo falou, com Adriana Varejão, e trazendo ainda Leonilson e Hélio Oiticica. Quer dizer, que são duas obras interessantes e privilegiando também um pouco a fotografia. Ontem tínhamos Pedro Vasques, hoje Miguel Rio Branco, que são três fotografias raras e importantes da série de Santiago de Compostela, que vocês podem ver aqui ao lado. Entendi. Que é uma série extraordinária de Miguel Rio Branco, uma série esgotada, privilegiando a mídia da fotografia também. Vou me despedir de você aqui e vou seguir um pouquinho ali para encontrar o Bibava. Boa feira. Obrigada. Obrigado. Gente, a Feira de Arte do Rio, ela hoje já está nos jornais cariocas como a maior feira de arte da América Latina. Nesse fim de semana a gente está andando com mais dificuldade porque está realmente lotado. A gente vê gente de todas as idades, como esses pequenininhos aqui à minha direita, e vê tanto o colecionador tradicional, que alguém como eu que transita no meio de arte já conhece, como pessoas que nunca compraram uma obra de arte e que perguntam para os amigos do que a gente está falando, o que é possível comprar, o que não é possível comprar. Eu não costumo aconselhar ninguém a comprar nada, porque eu acho que não é esse o meu papel, mas é muito bonito ver, de repente, novos colecionadores que estão se formando. Eu cheguei aqui numa obra, atrapalhei um casalzinho de namorados que estava super admirando a obra, peço desculpa para eles. Cheguei aqui num trabalho muito interessante, que é o trabalho do Ubibava. O Ubibava, ele está com uma exposição, quer dizer, a Galeria Rony Mesquita, que é a galeria desse stand aqui, está realizando uma exposição do Ubibava na sua sede física, digamos assim, no Rio de Janeiro. E o que chama a atenção do Ubibava é como ele, no trabalho do Ubibava, é como ele dialoga com essa herança das décadas anteriores, dos anos 50, dos anos 60, e acrescenta a ela novos dados. A questão do espelho, da reflexão, que é uma forma de chamar a participação do espectador no contato com essa obra de arte. Eu vou conversar aqui rapidamente com o Rony Mesquita,
o Marchand, que está realizando essa exposição do Bibava. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você está fazendo, que no fundo é um resgate da memória desse artista, né? Que gerações mais novas talvez não tenham tanto conhecimento da existência dele, e no entanto ele é uma ponte talvez entre movimentos muito interessantes da arte brasileira. Ok. O Bava... Só fala bem alto, tá, O Bava Rony? foi o artista um pouco marginalizado, por dedicar mais a... Ele era professor de arquitetura, formou uma geração enorme de arquitetos importantes e também da Escola Nacional de Belas Artes, professor de desenho. Trabalha com a arte totalmente diferente, ele não pertence a nenhuma escola. Tá? E é sempre você interagir com o trabalho dele, com as lentes, espelhos, pintura que nós temos, o resgate dos anos 40, 50, da Bienal. E as lentes são mais conhecidas, tem as pipas com madeiras, com espelhos. E é sempre essa coisa do espelho arredondado, né? São lentes que é quase um olho mágico isso. também, né? A série é homenagem ao espectador. Então, olha só. Você é a obra. É isso. Então, ó, vamos mostrar um pouquinho essa homenagem ao espectador, a quem está assistindo a gente de casa, enquanto a gente segue para um dos trabalhos mais incríveis de toda a Arte Rio. Rony, obrigada. Vou seguir aqui com os meninos, tá bom? Olha, gente, nesse stand aqui a gente também tem essa coisa que a gente está falando do mix, né? Existem galerias que trabalham muito com o que a gente chama de mercado secundário. Não são galerias que têm um catálogo fixo de artistas e elas acabam vendendo, negociando as obras que estão disponíveis no mercado. Muitas vezes essas obras elas são negociadas no dia a dia pelo telefone, por e-mail ou nos leilões, e a gente nunca nem tem conhecimento da existência delas e da disponibilidade delas. O que é interessante na Arte Rio é que a gente vê esses trabalhos. Um dos trabalhos que a gente está chegando aqui é um trabalho do Julio Leparc, que acho que dispensa comentários, né? A gente passou pelo Cruz Dias, passou pelo Soto, e a gente chega aqui, eu vou percorrer para a câmera ver, num trabalho importantíssimo da arte cinética latina, que mostra um pouco da importância da gente interagir com a obra. Essa interação ela não se dá só no movimento que eu acabo de fazer, quer dizer, contornar a obra para perceber que esses espaços vazios eles significam coisas. Vocês veem que pelo material que essa obra é feita, que é uma espécie de acrílico, ela reflete na parede em volta, se expandindo muito além do seu centro, né? Então ela é uma obra cuja área que ela ocupa é uma coisa indeterminada, quer dizer, a luz vai fazer a variação do espaço que essa obra ocupa. E todos os fatores externos e que estão ao redor dessa obra também contam nisso. Eu vou atravessar para o outro lado do pavilhão, passando por uma galeria que é quase um vale a pena ver de novo para a gente. Vocês lembram que tem essa série, né? Que a gente revê as novelas, né? Antes da sessão da tarde. Aqui a gente tem outros Cruz Dias desse lado da galeria, que fazem meio um vale a pena ver de novo daquele movimento que eu falei para vocês, ó. Conforme você percorre esse trabalho, ele se transforma. Do outro lado aqui da galeria, a gente também tem um vale a pena ver de novo, que são trabalhos do Soto, que tem essa mesma ideia. Vocês reparem que nessas ripas, gente, são ripinhas de madeira, em que ele pinta um pedacinho da ripa com uma tinta prateada. Atrás você tem uma impressão também, olha, onde a gente tem uma pintura de tiras brancas e pequenas falhas. A junção dessa parte da frente, que é como se fosse um cortinado, com esse desenho milimetricamente calculado,
num movimento feito na RIPA, ele dá um efeito muito interessante a essa obra, né? É o tal do movimento feito da relação de espaço-tempo, do qual a gente está falando desde o início nesse percurso. Eu vou seguir aqui para o outro lado da rua, para a galeria de um marchand, que é não só uma figura muito querida de todo o mercado de arte brasileiro, mas é uma figura para a qual a gente tem que enviar muita gratidão. Vou chegar no estande da galeria Jean Boguit. O Jean é um pioneiro, ele abriu sua galeria de arte quando no Brasil não existia mercado de arte. E talvez se o Jean não tivesse existido, ao lado de outros marchands como Franco Terranova, um pouco mais tarde como Thomas Kohn, como a Galeria Bonino, nós não teríamos uma Arte Rio hoje. Então o Jean acreditou no mercado brasileiro quando o mercado brasileiro nem existia. Enquanto ele se desocupa ali dos seus convidados, eu queria mostrar um pouco um panorama dessa galeria. Ao lado de obras de artistas importantíssimos, nós temos aqui brinquedos, objetos pessoais, que nos mostram um pouco da personalidade desse marchand tão curioso. Desde o ano passado, o Jean expõe esses brinquedos. Você vê que ali tem macarrões, doces, que são oferecidos aos convidados. E o stand dele tem sempre essa característica de quase que uma casa da gente, uma casa de todos nós. Eu vou ali então chegar pertinho dele para ver o que ele pode contar para a gente. Vamos comigo, sentar perto do Jean? Jean, vamos conversar um pouquinho? Pode conversar comigo agora? Senta aqui. Se despede da sua convidada, não tem problema, eu estou te esperando. Enquanto o pessoal mostra a sua galeria. Vocês vêm aqui na parede, gente, tem trabalhos de Antônio Dias, tem trabalhos de Arthur Bairro, trabalhos de Di Cavalcanti, trabalhos muito importantes para se contar a história da arte brasileira recente. Senta aqui comigo, Jean. Tá no ar ao vivo. Estamos ao vivo. Vem ao vivo aqui comigo, ou quer que eu chegue perto de você? O que você prefere? Então senta aqui. A gente está fazendo essas visitas guiadas sobre a Arte Rio, pela Arte Rio. Vai sair aonde? Ah, vai sair no Google. Tá saindo já, tá ao vivo. E depois eu vou te mandar por e-mail o videozinho no YouTube. A gente está fazendo visitas guiadas aqui na Arte Rio e eu achei que o fim da minha última visita guiada tinha que... devia começar aqui. Mas é o fim porque você é o melhor. É o melhor, fica pro final. Eu tinha que terminar com você pela importância que você tem, não só para a arte brasileira, mas também para o que a gente chama de mercado. Então eu queria... É um mercado persa, mas é um mercado. É um mercado persa, mas é um mercado, não é verdade? Já somos a maior feira de arte da América Latina. Essa aí é maravilhosa. Então. Ninguém pensou que no Rio de Janeiro, em tão pouco tempo, tinha esse local. Está abandonado. Exatamente. Eu queria que você contasse, antes de mais nada, um pouco pra gente. Você teve contato, viu nascer obras muito importantes. Talvez a mais, assim, o seu relacionamento mais próximo e mais notável, eu poderia falar de vários, tenha sido com a Lígia Clark. Quer dizer, você está na origem... Lígia Clark foi mais tarde, mas eu quando cheguei no Brasil, meu contato foi com Guignard, Di Cavalcanti, Pansetti, quer dizer... Foi o início da sua trajetória aí. Exatamente. Os pintores modernistas, Cícero Dias... Lígia Clark veio depois, porque Lígia Clark veio quando começou a abstração. Né? Mas Lígia Clark foi... Troquei, dei o meu microfone para você. Está aqui uma obra da Lígia Clark, está aí atrás. Tá. Outra também, Lígia Clark. E outro que marcou muito foi a nova figuração. Antônio Dias, Gershman, Magalhães, tudo isso eu que fiz. Então, não é eu que fiz, eu fui um dos que fez também. Exato. Você faz parte de uma geração que acreditou no mercado brasileiro
quando o mercado brasileiro ainda nem podia ser nomeado, digamos assim, como tal. Era mercado, mas era diferente. Em uma época havia mais arte brasileira do século XIX, grandes colecionadores do século XIX, que é maravilhoso também. Mas com o advento do modernismo, chamado de arte moderna, havia essa seleção. Eu adoro a arte brasileira antiga. Eu também. Galara, o Modesto Broco, só para citar assim, seu ordem, Almeida Júnior, são grandes pintores. Adoro Almeida Júnior também. Mas o modernismo sempre houve uma briga, né? São acadêmicos. Acadêmico só quando não é bom pintor. Quando é bom não é acadêmico, não é moderno, é bom pintor, terminou. Agora, uma parte do segredo de você ser um bom marchand é você estar sempre aberto para o novo. Que, por exemplo, você me diz, eu adorava Modesto Broco, adoro, né, Almeida Júnior. Mas ao mesmo tempo, mantendo esse amor pelo Almeida Júnior, você foi capaz de se abrir para as gerações consecutivas, as gerações que vieram depois, né? A arte é sempre assim. Eu gostava muito da Almeida Júnior, gostava muito do Modesto Broco, inclusive tem um quadro Modesto Broco, que sou eu mesmo. Um navio, garoto, jogando cartas imigrantes. Eu era também um imigrante quando cheguei aqui. Então, o Almeida Júnior tem um quadro maravilhoso, na Europa, no Brasil. Eu adoro a pintura, boa pintura, seja... Mas você foi capaz de se abrir para uma arte ultra participativa e participou, direta e indiretamente, do nascedouro de uma obra muito importante que é o Bicho. Está vendo esse avião? Esse é um jovem que eu lancei anos atrás, do Maranhão. Qual é o nome dele? Marçal Ataíde. Lá na parede atrás é o túnel André Bolsas, maravilhoso. Ele também fez. Chegou aqui, eu achei que é um gênio, fiz várias exposições dele, todo mundo comprou, agora está voando com suas próprias asas, tá? Mas também é muito bom escultor. Enfim, Jorge Eduardo, está vendo esse aqui? Manda mostrar esse quadro aqui. Aqui, manda fotografar esse aqui. Esse ali? Jorge Eduardo, um dos melhores imperialistas do mundo, não só do Brasil. Chama-se Glória. Outro. Embaixo a gente tem o Bicho da Lígia. Exato. Então... Outro imperialista, lá do lado esquerdo. Rio de Janeiro, às 5 horas da manhã, olha que maravilha. Lindo, né? Esse também, quando eu conheci, estava trabalhando em publicidade, não sei o quê. Pô, você é um pintor fantástico. Fiz a exposição, todo mundo comprou, já foi exposto na França, até Pompidou comprou um quadro lá. Então, que legal. Não tem limite entre boa arte e digamos, pastiche, né? Agora, a gente está rodando e não chega lá. Queria que você me falasse um pouquinho do Nascedouro do Bicho. Você é muito simples. A Lígia é um gênio, uma grande artista, mas ela fazia uma pintura plana. Placas brancas, ela fazia parte do modelo neoconcreto. A diferença entre concretismo de São Paulo e neoconcretismo. A gente estava falando disso ao longo dessa visita, justamente. Bom, e aí, eu achei, ela me perguntou, eu conheci a Lígia em 52, quando ela fez a exposição no antigo Ministério da Educação e Saúde, agora Palácio da Cultura. Era uma menina simpática, assim, pé descalço, arrumava os quadros dela. Já era muito abstrato ainda, mas interessante. Tinha chegado da França, foi aluna do Leger, do marido da Vieira da Silva, nunca mais vi. Depois, em 58, ela começou a falar comigo e ela também, agora estou conhecido, mas 50 era muito conhecido porque trabalhava na televisão, ganhei prêmio Sem Limite. Eu sei disso. Aí todo mundo ele já claro que me conhecer, nos conhecemos, ficamos amigos. Ela me levou para o ateliê dela. O que você acha da minha pintura? Eu
Falei, a sua pintura é maravilhosa, você deve sair no espaço, deixa o plano para lá. Tanto que depois fazia uma galeria chamada Relevo. Na moda era tudo, não era só plano, era relevo. Era aquilo que se expandia além do plano, né? Aí, tá bom, aí eu digo, olha, você faz isso, faz aquilo. Fiz o primeiro casulo. Aí ela escreveu num livro que sou eu que dei a ideia de fazer sair para o plano. E eu fiz dobradiças para ela. Aí começamos, ela disse, vamos assinar junto. Eu faço minha coisa, você tua. Cada um no seu quadrado, né? Eu faço como Fernando, faço como Janaro, sou filho de Toiberá, porque eu sou nem Abner, nem você Toiberá, você Lígia Cláudio, estou Janaro. Bom, aí nós fizemos esse bicho aqui, fomos juntos. Até eu dei o nome para ele, pancubismo. Pancubismo? Muitas coisas davam nome. É isso aí. Aí depois ela começou a fazer trepantes, filhos, membros, isso aí. Bom, cada um fiz uma exposição dentro de Nova York, foi um sucesso muito grande, uma pequena galeria, pouco conhecida. Marcelo Duchamp ia lá, mas nevasca total, não apareceu, mas apareceu Joseph Albert, galera. Legal. A gente começou nosso roteiro com Albers. Albert está lá atrás, em outro stand. Legal. 53. Aí, Carajão, eu escolhi terminar a nossa visita aqui com você, não só pela importância que você tem no mercado, mas também para homenagear você pela sua força também. Por tudo que você... A força vem de dentro, da raiva. Você passou por um momento muito difícil agora, em que página virada, o incêndio destruiu muita coisa sua, mas eu queria te dizer aqui em público, no Museu do Mar, no Museu de Arte do Rio de Janeiro. Então, para quem não lembra, o João perdeu uma parte do acervo dele no incêndio. É página virada isso. A parte maravilhosa da coleção dele estará no Museu de Arte do Rio de Janeiro em breve. E eu queria dizer para ele que eu aprendi muito com ele, quando eu li uma das entrevistas, depois que você passou por essa situação difícil, que você dizia que você não lamentava nada, só lamentava a vida da sua gata. Eu queria dizer isso publicamente para você. É verdade. O quanto eu tenho gatos também. Era inocente. Exato, e era um ser vivo. E é um ser vivo, né? Ser vivo, inocente. E eu queria dizer isso publicamente, o quanto eu aprendi com você, com essa sua declaração. Mas, tá? Muita se saúde, não tem muito, olha, tá vendo lá em cima, fotografia de gato, eu tenho na minha casa de campo, tem muito cão, gato, é tudo devido à minha filha, Sabine, que é uma heroína, ela salvou tudo. E, claro, mas o gato estava perto de mim, eu fazia a coleção de catálogos, ela ficava junto comigo, comia na minha mão. É o mais difícil mesmo. É difícil, mas mais difícil aí, minha filha, de que gato, de cachorro, de que quadro, é quando você pede um amigo, como Mário Pedrosa, Lígia Clark, o Ruben Gershman, o Wesley Ducli, esses são substituíveis. Exatamente. Tá certo? E a vida é essa. A vida é isso, e eu queria terminar então as nossas visitas aqui na Arte Rio, ao lado dessa pessoa tão importante, que é a Jambo Guite, agradecendo a vocês por terem estado conosco nesses 3 últimos dias, agradecendo muito ao Jean pela generosidade dessa conversa. Começou meio caótica, mas a gente depois se entendeu, né? O mundo começou caótico. O mundo é caótico, exatamente. E queria mandar um beijo para vocês, esperando que a gente se encontre em outras oportunidades. Tchau, até a próxima Arte Rio.